A paz do Senhor para você e a sua família. Vamos outra vez estar lendo a palavra de Deus e meditando na mesma. Evangelho que escreveu São João, capítulo 21, versículos 4 a 6. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Queridos, eu já quero agradecer a você por você estar mais uma vez aqui neste canal, juntos meditando na bendita palavra de Deus. Você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, assim você vai estar nos ajudando a levar esta palavra a mais pessoas. Queridos, como todos vocês sabem, estivemos fazendo 2 outros vídeos baseados nesse ocorrido que está no capítulo 21 de João. E ontem, o último vídeo dos 2, a gente terminou falando que Jesus apareceu aos discípulos no versículo de número 4. E eu falei no vídeo que alguém pode perguntar: os discípulos pecaram em fazer aquilo? E eu disse que não. Nem antes de Jesus chamá-los e nem depois. Porque a atividade da pesca é uma atividade legal. Mas no versículo de número 4, a ida de Jesus lá, eu terminei falando que representa a misericórdia de Deus. Ele poderia deixar os discípulos, como decidiram voltar à pesca, e constituir outros homens para seguir o ministério. Mas ele não fez isso. Ainda no versículo de número 4, nós queremos começar explicando sobre algumas verdades a partir de então, ainda analisando este versículo 4. Observe que diz: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era o Senhor. Entre tantas coisas que já falamos nos vídeos anteriores, eu quero destacar uma neste versículo 4 ainda, que é não conhecer o Senhor Jesus quando ali chegou. A atividade da estresse, a inquietação era tanta na vida dos discípulos que eles não conheceram quem era o Senhor. Apesar de terem passado 3 anos com o Senhor, vendo seus milagres, mas eles não conheceram que Jesus estava com eles ali. O que nós aprendemos, entre tantas coisas, é que aquele momento ou aquele fator que envolvia os discípulos roubou deles a capacidade de identificar aquele com quem eles estiveram por 3 anos, no mínimo. Aprendemos aqui que assim como os discípulos se envolveram naquele ato da pesca, e aquilo foi tão intenso que tirou a capacidade de conhecer a Cristo, isso pode acontecer conosco também. Eu quero dizer a você: nunca deixe nenhuma dessas coisas da vida, passageiras, triviais, elas lhe levar a um estado a ponto de você não identificar mais, não reconhecer mais o seu Senhor, o seu Salvador. Era a realidade vivida pelos discípulos.
E talvez seja o que esteja acontecendo com você. Você não consegue mais identificar a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Então, no versículo 4, diz que eles não conheceram quem era Jesus. No versículo de número 5, lembra que eu falei ontem, já hoje, que alguém pode perguntar, os discípulos estavam em pecado? Não. Olha o que Jesus ele diz no versículo 5. Filhos, tendes alguma coisa de comer? O termo filho, o que você acha que indica? É usado pelo pai em relação ao filho, não é? Isso fala de carinho, isso fala de amizade, isso fala de aproximação, de união. Ele poderia ter tratado os discípulos como rebelde, ou rebeldes. Rebeldes, o que vocês vieram fazer aqui? Ou citar pelo nome, chamar o nome de um, Pedro, André, Mateus, o que vocês vieram fazer? Eu não disse que não. E vocês resolveram vir. Mas o Senhor não usou nenhum outro termo, nem mesmo chamando os nomes de cada um deles. Porque aí ele ia chamar um por um, isso poderia se tornar decepcionante e acrescentar a decepção, a tristeza que eles sentiam. Eu falei que a razão deles ter ido pescar é porque eles perderam a confiança, entristeceram e voltaram à pesca. O Senhor não usa outro termo senão filhos, mostrando o carinho que o Senhor tinha para com eles, mesmo diante da frustração de toda a noite e contrariando a vontade de Deus para a vida deles, e disso eles sabiam muito bem. Meus queridos amigos e irmãos, não é assim que Deus trata com a gente? Mesmo vendo as nossas falhas, as nossas decadências, as nossas negligências, mas o Senhor nunca nos trata como merecemos, sempre com misericórdia. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, não sei em que estado você está nessa história, mas uma coisa é certa: o Senhor é misericordioso e bondoso para tratar você da melhor maneira possível, porque o que Jesus mesmo queria fazer aqui era restaurar a credibilidade, a autoestima dos seus discípulos, pois eles eram escolhidos, eles tinham importância para o reino de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Pode ser que você esteja inserido numa realidade dessa, mas o Senhor está falando com você. Filho, filha. E Jesus perguntou, tendes alguma coisa de comer? Jesus sabia, sim ou não? Claro, ele sabia que não tinha. Mas por que ele pergunta, tendes alguma coisa de comer? Jesus queria ouvir deles, não tem. Isso para mostrar que só funciona se estiver dentro da vontade do Senhor. Só dá certo se o Senhor permitir. Aí no versículo de número 6, ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E eles lançaram e veio uma grande multidão de peixes. Aí você pode me perguntar, estava Jesus validando a continuidade dele no ato da pesca? Em mandar lançar a rede para o lado direito? É claro que não. Observe uma coisa. No momento que Jesus diz, lança a rede para o lado direito, Jesus estava mostrando para eles que tinha um lado, o lado que eles deviam, a direção que eles deviam tomar. O direito tem a ver com a posição correta que foi indicada por Jesus quando eles foram chamados. Uma outra coisa que nós encontramos aqui é que quando ele manda
lançar a rede para o lado direito e veio grandes quantidades de peixes, é que os peixes, eles obedecem à ordem divina. Eu falei nos vídeos anteriores, você pode revê-los, que Jesus, naquela noite em que eles estavam pescando, Jesus dava ordem aos peixes para não ir à rede, mas aqui houve o contrário. Os peixes vieram, e foi na primeira vez que eles lançaram a rede, os peixes já vieram. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, na verdade, ele manda nos peixes, e ele fez com que os peixes vieram e eles tiveram, não é, uma pesca maravilhosa, acharam peixe naquele momento. E na conclusão final, os discípulos passaram a relembrar que só podia fazer, só podiam ir, só podiam realizar, só podiam estar no lugar e dentro da vontade de Deus, no lugar que ele quisesse, dentro da vontade de Deus. Então você, por que insistir naquilo que você sabe que não vai dar mais resultado para você? Volto a dizer, os discípulos não pecaram em fazer isso, mas era uma coisa que não era mais para eles. E às vezes nós ficamos insistindo naquilo, insistindo. Queridos, vamos aceitar a vontade do Senhor? Aceita a vontade de Deus. Ele é o Senhor que sabe o melhor para nós. Porque os discípulos, nesse momento, eles passaram a ver, ou relembrar, que a noite toda não pescaram, mas numa só vez eles pescaram, quem sabe, por uma noite inteira, pegando peixe, em uma só vez eles trouxeram uma multidão de peixes. Lembre-se disso. Se Deus não estiver orientando, não adianta ir sozinho, não adianta ir sozinha. Se Jesus não for, não vá. Se Jesus não estiver, não esteja, tá certo? E você vai ver que a bênção de Deus vai te acompanhar. Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, e assim o YouTube vai entender que esse material está sendo importante e vai mandar para outras pessoas. E assim também você vai nos ajudar a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e família, e até o próximo, se Deus quiser.